Olá, e seja bem-vindo a mais um podcast. Aqui quem fala é a nossa mentora de carreira. Galera, é o seguinte, quando eu falo que esse podcast é um comprometimento pessoal, é por situações como essa. Eu tô no aeroporto agora e eu falei, não, segunda, 6 da manhã é meu compromisso, né? Então eu não poderia deixar de vir aqui gravar. Então, perdoem-me qualquer barulho ou áudio à parte, porque eu realmente estou no aeroporto. Inclusive meu voo tá atrasado. Enquanto eu espero aqui, vou fazer o Pod Sácia, que dessa vez é um tema que eu gosto muito de falar, que na verdade é um tema que eu sinto que eu preciso aprender ainda mais. Então a gente vai aprendendo junto, que é network. E para esse podcast em específico, trouxe um artigo científico para a gente entender mais sobre o network, né? O artigo foi publicado no American Journal of Sociology. Foi escrito pelo Mark Granovetter. E o título do artigo é A Força dos Laços Fracos, né? O poder dos laços fracos. The Strength of Weak Ties. E é muito interessante isso porque a gente vai entender o que é um laço forte, o que é um laço fraco e por que os laços fracos têm um poder no nosso network. Primeiro a gente precisa entender, né, o que é essa palavrinha, que net significa rede, o work vem desse contexto de trabalho. Então, network, você pode pensar que é essa arte, essa habilidade, inclusive que a gente chama de soft skills, né, uma habilidade comportamental, de construir e manter relacionamentos profissionais. Então eu acho que à medida que você vai entrando no mercado de trabalho e crescendo nele, você vai entendendo que não é só sobre você e sua performance. A performance importa, o seu autoconhecimento importa, mas o quão bem você se relacionar com as pessoas importa muito também. Inclusive, a depender dos contextos que você está, das áreas que você está, o network tem um poder muito grande para que você possa crescer ainda mais. Então, network é essa habilidade, construir e manter esses relacionamentos profissionais. E esse artigo ele foi publicado pelo Mark em 1973, tá? E o que ele foca no artigo, The Strength of Weak Ties, é que, diferente do que muitas pessoas pensam, os laços fracos são mais importantes do que os laços fortes quando se trata de encontrar novas oportunidades na sua carreira. Oportunidades de promoção, oportunidades de um novo emprego, enfim. Ele defende que, diferente do que você pensa, o laço fraco pode escancarar as oportunidades para você. E aí você talvez está se perguntando, mas Ana, o que é por definição desse cara e o Mark? Laços fortes e laços fracos. Laços fortes, ele explica no artigo, que são aqueles que temos com amigos próximos e familiares. Então são pessoas que a gente interage frequentemente, são pessoas que nós confiamos. Então são nossas relações mais íntimas, relações mais próximas. Os laços fracos, que é o que ele disse que realmente nos coloca, nos expõe mais a oportunidades profissionais, são aqueles que a gente tem como conhecidos ou colegas que a gente tem um contato esporádico. E eu vou falar sobre isso quando a gente começar a falar aqui agora sobre a força dos laços fracos. Porque quando eu penso nas oportunidades que surgiram na minha vida, eu consigo lembrar fortemente de laços fracos que foram importantes. Ou seja, que por ter esse network, mesmo sendo um laço fraco, escancaram uma oportunidade importante para mim. Então, qual foi a descoberta desse cientista, né, do Granover? Ele descobriu que os laços fracos são extremamente valiosos para disseminar informações. Então, isso é importante porque essas conexões nos coloca, isso acontece na verdade porque essas conexões nos colocam em contato com diferentes redes e isso aí amplia nossas informações e oportunidades. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para um aniversário de um amigo seu. Então, pensa assim, um laço forte. O aniversariante é seu laço forte. Só que geralmente o que acontece nessas festas o aniversariante, ainda mais quando você começa a entrar nesse mundo profissional, o aniversariante é seu laço forte. Só que aí ele faz uma festa, aí tem a galera da faculdade,
tem a galera do trabalho atual dele, tem a galera da família. Então, você senta ali, tem um laço forte, chegou e jogou todo mundo lá. E aí dentro daquelas conversas entre os laços fracos, pessoas que eu talvez eu não conheça, mas pô, estudou com esse amigo na faculdade, eu trabalho com ele atualmente, eu descubro coisas. Recentemente, isso aconteceu num outro contexto de viagem. Uma amiga veio, e aí ela veio também ver a prima do marido dela, que tava morando aqui nos Estados Unidos por conta de uma bolsa. Nesse laço fraco, então eu vim por causa de um laço forte, mas nessa conversa com um laço fraco, que era essa prima, eu descobri oportunidades de bolsas de estudo, PhD e tal, que tem pro brasileiro. E eles me explicando como é que funciona e tal. Então, não foi o laço forte que me trouxe isso, foi o laço fraco. Então, o que o artigo fala é exatamente esses exemplos que eu tô te dando. Muitas vezes, acho que até porque quando a gente tá conversando com um laço mais fraco, a gente fica ali, vai falar umas coisas mais do dia a dia, tal. Talvez a gente não vai tanto profundamente em alguns assuntos, então a gente acaba compartilhando curiosidades ou tópicos que são mais assim rasos, mas que na verdade podem trazer informações. Então assim, esse é o poder dos laços fracos, é disseminar essas informações que podem inclusive escancarar as oportunidades para você. E quando eu falei que tinha até um exemplo pessoal, é porque a empresa que eu trabalho hoje, eu comecei como estagiário. E eu tenho até hoje essa mensagem guardada. Um colega de faculdade, um laço fraco. Não era um amigo íntimo, não. Um laço fraco. Ele fez uma conversa no Facebook comigo e mais 2 amigas da faculdade. E falou, fulano, não passem no meio de vocês, que eu vi uma portagem aqui de estágio que eu acho que serve pra vocês. Então, um laço fraco que me mostrou, que me mandou a vaga da empresa que eu trabalho hoje, né? Que ainda é a vaga de estágio. Então, hoje quando eu paro e penso em outras oportunidades de estágio que aparecer, laços fracos, galera, laços fracos. Então, assim, vamos explorar algumas estratégias que o artigo fala, né? Pra você construir e fortalecer sua rede de contato. Então, a primeira dica que ele dá é diversificar sua rede. Então, não limite seu contato a pessoas do círculo imediato. Participe de eventos, feiras, conferências. Utilize as redes sociais como o LinkedIn, né? No Explorer mesmo a gente tem uma aula só sobre o LinkedIn, como é que você deve se posicionar, para que você possa se conectar com pessoas de diferentes setores e áreas, porque é nesses laços fracos, é nessa feira, é nesse evento, é nessa viagem, é nesse jantar e tal, que vão ter pessoas ali que vão te fazer, inclusive, sair do seu mundinho, que talvez no mundo, no laços fracos, fortes, a gente está sempre em relação e envolvidos ali com eles, aí vivendo as mesmas questões. Quando a gente vai para esses jantares, para esses eventos, viagens e tal, e lida com esses laços fracos, a gente é exposto. Então, diversificar sua rede. Quando eu era da universidade, eu fazia parte da empresa júnior, uma pessoa uma vez me falou, Ana, entra na empresa júnior, mas saiba também quando sair. Porque senão depois fica muito do mesmo, você fica sempre preso nas mesmas redes. E esse conceito de diversificar redes, quem falava muito também era o próprio Steve Jobs, né? Então, se coloque por exemplo, vá participar do Explora, vá conhecer pessoas de áreas, de empresas, de contextos totalmente diferentes do seu, né? Isso tudo vai te ajudando. A segunda dica é o seguinte, não só se expor a essas pessoas, né, e conhecê-las, mas manter o contato regular, né, com esses laços fracos. Então, envie uma mensagem de vez em quando, compartilhe artigos ou informações, itens, enfim, que você viu que são interessantes. Ou simplesmente perguntar como é que essas pessoas estão. Mantenha esse relacionamento ativo para não parecer oportunista, né? Que você só vai aparecer lá e na hora que tem algo que ele te interessa. Então, diversifique sua rede, conheça esses laços fracos, mas mantenha contatos com eles. Ofereça ajuda antes de pedir. Isso, inclusive, é algo que a gente fala muito na Explorer, inclusive na nossa trilha de soft skills de network. Seja interessante antes de ser interesseiro. Então, oferte, entregue o seu melhor, a sua essência. As pessoas possam conhecer. E aí, né, essa questão do servir, tenha isso muito forte. Para que você possa poder
ter um network de fato ativo. Então, eu acho que o ponto interessante, eu acho que a principal reflexão que eu quero deixar aqui desse artigo é o seguinte, é esse entendimento de que é massa a gente cultivar essas relações íntimas e próximas, perfeito. Mas um network que vai ser ainda mais potente é se você também se expor a pessoas que estão em contextos e áreas diferentes da sua. Amplie, diversifique sua rede. E mesmo que sejam laços mais fracos, eles podem também contribuir para a sua carreira. Podem, podem expor oportunidades que você nem sabe que existiam. Né? Então, diversifique sua rede, se exponha com esses laços fracos, mantenha contato regularmente para não parecer, né, que está só com interesse, e sirva, ajude essas pessoas. E eu acredito muito na lei da semeadura, né? Gente, pronto que colhe. Então, quanto mais você fizer isso, melhor. Então, assim, esse artigo, né, o The Strength of Fluid Ties, ele fala exatamente isso. Como de diversificar, de manter os contatos, principalmente os laços fracos, né? É essencial para que você possa ser bem-sucedido nesse network para sua carreira. Beleza? Então, assim, como eu falo, assim, galera, deixa o like, compartilha com os amigos se te ajudou. Se virou uma chavinha de, pô, interessante, deixa eu me expor mais a eventos, a feiras, a oportunidades que estão fora da caixinha do que eu atuo. Propõe com essas pessoas. E cria esses laços fracos mesmo, porque tem potencial aí também. Eles te mostrarem, te exporem a oportunidades que também importam, tá? Então, se fez sentido, compartilha com os amigos. Fala assim, porra, no aeroporto estava lá gravando pra mim. Agradecer a confiança e até o próximo podcast.